Fim de tarde aqui no Cape Cod, em Massachusetts. Pegar um trânsitozinho. Todo canto tem, né? Não ia ser aqui no Cape Cod que nem ia ter. Mas enfim, em 2018 mais ou menos, eu comecei a fazer o plano para poder sair do Brasil. Tinha lá um monte de motivo para isso e o desejo também de tentar uma vida nova fora do Brasil. Sempre foi difícil a coisa no Brasil para poder ter empresa, para poder ter um bem que te sirva para uma aposentadoria um dia. O Brasil é difícil. Eu desisti. O motivo de eu ter buscado sair do Brasil é porque eu desisti de morar no Brasil. De verdade, não volto mais não. Só se der alguma coisa muito errada aqui, aí eu volto. Mas eu não quero voltar mais não. Me decepcionei demais. Mas enfim, amo. É um país lindo pra cacete. Tem muita coisa bonita. Tem um povo que é único. Mas tem uns governos que não valem um peido. É uma pouca vergonha. Eu desisti por conta dessas tranqueiras que vem desde prefeitura, vereador, deputado estadual. É tudo um bando de canalha. Eu desisti. Não adianta você brigar com esse povo não. Eles são muito amiguinhos demais um do outro. Mas enfim, tô livre disso. Graças a Deus tô livre disso. Então, em 2018 eu busquei sair. Comecei a buscar informação para sair. Fui tentar fazer um cursinho de inglês, mas não deu certo, porque depois de uma certa idade fazer curso de inglês é difícil. Aprender o inglês é bom aprender enquanto você é moleque ainda. Depois de velho é mais complicado. Mas comecei a fazer as pesquisas. YouTube sempre me serviu bastante para isso, buscando comparar o que um falava bem e o outro que falava mal do mesmo assunto. Comparando o cara que morava numa cidade e um outro que também morava na mesma cidade, vendo a perspectiva de cada um. Isso é bom fazer isso. É bom ver o que um fala e o que o outro fala também, porque cada um enxerga de uma maneira, cada um sente na pele de uma maneira, tem uma experiência, uma forma de sair do Brasil diferente. Então é bom fazer isso, é bom ver pessoas falando, contando histórias diferentes. Eu lembro de um cara no Canadá que ele tinha um canal no YouTube, nem sei se tem ainda, mas ele era muito depressivo demais. Ele era muito, lá era tudo ruim. Pra ele era tudo ruim no Canadá. Pra ele não prestava. Mas ele tava lá, ele continuava lá. O frio era ruim, o dinheiro que ele ganhava era ruim. Enfim, ele desanimava geral mesmo. E tinha outros aí, como tem até hoje, uns caras que tem canal como os irmãos Prezia, uma coisa assim, que incentivam pra caramba, que dão dicas e tudo mais, dão suporte, enfim, tem bastante. Mas era legal ver o que um falava não incentivava e os outros que incentivavam muito. Então era bom ter esse contraponto ali, do favorável e do desfavorável. Eu aconselho a fazer isso. Eu aconselho a buscar os prós e contras aí. Pode ser uma boa forma de você balizar e achar o teu ponto de vista, a tua forma de enxergar a coisa toda, né? Nem tudo é bom e nem tudo é ruim. Na balança, eu prefiro estar fora do Brasil do que dentro do Brasil. Na balança, quando coloca ali, eu prefiro sim. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Aconselhar as pessoas a fazerem isso é difícil você aconselhar, porque isso acaba levando a mudança de vida de pessoas que pode ser uma coisa definitiva, né? E você acaba interferindo na vida de alguém. Como no dia que um ex-amigo
bem canalha mesmo. Esse é um ex-amigo mesmo, sujeito canalha. Conversando com ele, eu vi uma postagem dele no Facebook na época, que ele e a esposa estavam morando no Canadá e que estavam passando férias em Nova York. Falei, pô, bacana. Conhecia, tinha uma certa proximidade com eles, conhecia a história dos dois. Aí comecei a conversar com ele pelo Facebook, perguntando como é que tava a vida fora e tal, não sei o quê. E aí o cara, na época eu já tinha ido para Nova York. Eu tinha feito a minha primeira viagem para Nova York, a trabalho inclusive. E conversando com ele, o cara, não, porque o Canadá é bom, porque o Canadá é isso, o Canadá é aquilo, eu prefiro muito mais o Canadá do que Estados Unidos, e eu não iria para os Estados Unidos jamais, e o Canadá é isso, o Canadá... Eu falei, porra, Canadá, cara, eu não tinha nem pensado em Canadá ainda na minha vida. Aí fui buscar saber como é que é o Canadá, vendo os vídeos do Canadá e tudo mais, as formas de imigração, porque eles têm lá alguns facilitadores para você imigrar de forma legal para o Canadá. É uma coisa bem bacana. Mas eu sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha. Tipo assim, se nem os canadenses estão querendo ficar no Canadá, é porque não deve ser muito bom, né? Se os canadenses estão indo embora, é porque não deve ser muito bom o negócio. Mas enfim, seria melhor que o Brasil. Então, poderia ser uma possibilidade sim o Canadá. Aí, conversando com esse cara, ele falou que ele trabalhava numa empresa de limpeza durante a noite. Ele entrava em instalações comerciais e fazia a limpeza com esse comércio fechado, né? Então não tinha interação com o pessoal que trabalhava lá, que era muito bom, que o dinheiro que ele ganhava dava para ter um padrão muito bom de vida. E olha que ele era arquiteto no Brasil. É um cara que tinha uma certa condição no Brasil, não era um quebradinho. E ele falando que era muito bom. Eu falei, pô. E aí perguntando mais a respeito, até que um dia ele falou, ó, faz o seguinte, vem pra cá, fica na minha casa por alguns dias, eu te apresento lá pro meu chefe, se você achar bacana e ele achar que você tem potencial, de repente você pega pra trabalhar na mesma empresa que eu e não sei o quê. E vem, e incentiva, e mostrando as coisas legais de lá, falando as coisas boas de lá. Você começa a se empolgar. Fala, pô, já tem pra onde ir, pô, que bacana, né, meu? E aí, conversando mais a respeito, surgiu uma possibilidade de passar pelo Canadá. Eu tinha um trabalho pra fazer em Paris, então daria pra, pesquisando as passagens lá, eu iria comprar uma passagem que iria de São Paulo pra Boston. Boston eu pegaria um outro voo para Toronto, e Toronto para Paris, onde eu faria o trabalho. Eu retornaria para Toronto, que é na região próxima de onde esse cara mora. Aí daria certo, daria para ficar por 21 dias no Canadá. Bacana, né? 21 dias no Canadá seria uma coisa que daria para conhecer a história do cara. Aí tudo bem conversado e tal. Ele, não, você vai ficar na minha casa, não precisa pegar hotel não sei o que. Eu falei, pô, legal, suporte bacana, né? Aquela coisa do facilitador que, poxa, é tudo que o brasileiro que tá pensando em sair do Brasil, ele deseja encontrar esse facilitador. Eu tive a minha experiência ruim com essa história de um facilitador. E eu recomendo, não caia nessa. Passe o perrengue que tiver que passar, mas não busque um facilitador. Eu tenho visto muito aqui, muita gente que vem com a esperança de ter alguma facilidade e quebra a cara bonitinho, cara. Então não é só comigo que aconteceu, não. Acontece com muita gente. É bem comum essa história do facilitador te ferrar. Então, eu aconselho, de verdade, não busque esse tipo de facilidade. Se apoiar em alguém, nem mesmo parente, amigo, nem nada. Se for uma situação onde você vai pagar para ficar na casa de alguém, já está combinado um valor que é coerente com o que se paga
para uma acomodação no lugar para onde você está indo, beleza. Vai estar entrando uma grana para essa pessoa, então aí é diferente. Mas se tiver envolvendo facilidade, meu, fica muito atento, porque a chance de dar errado é grande pra caramba. Se você for insistir e querer usar esse facilitador, tem um plano B. Já vá pesquisando o seu plano B. Tipo assim, se der errado com esse facilitador ali, com essa pessoa que tá me ajudando, eu vou pra, sei lá, um hotel, uma casa no Airbnb, ou alguma outra pessoa que tenha condições de te receber, enfim, sei lá, tenha o plano B. Não fica com uma só possibilidade de acomodação, porque é bem perigoso, é complicado pra caramba. A história minha foi a seguinte: eu saí de São Paulo, fiz a escala em Boston, passei a noite no aeroporto de Boston, porque era um voo promocional e eu teria que ter pego um hotel, mas com a grana curta você fala, não, vou ficar aqui sentado aqui dentro do aeroporto. É ruim pra caramba, é muito ruim aquele aeroporto de Boston, a parte externa dele é muito ruim. Não aconselho ninguém não, pega um hotel barato e sofra menos. Mas enfim, passei a noite lá, pegamos o voo, fomos para, eu e a esposa, fomos para Toronto. Quando nós chegamos em Toronto na imigração, foi até engraçado que a oficial da imigração perguntou o que a gente estava indo fazer lá em Toronto naquele período do ano, que era inverno. Nós falamos, mano, nós viemos turistar, viemos conhecer, em espanhol, porque ela estava falando espanhol com a gente. Meu inglês ainda continua sendo ruim. Aí ela falou assim, mas aqui é inverno e tem uma nevasca passando agora. A gente falou, não tem problema não, a gente quer conhecer a neve. A mulher riu. Lá fora, só pra se entender, tava menos 29 graus. A nevasca, sei lá se foi histórica, o que é, mas era menos 29. Menos 29, meu, você congela lá fora. E a gente não sabia o que era isso. Nós tínhamos feito uma outra escala antes em Miami e tínhamos comprado calçado de inverno e blusa de inverno lá em Miami. Mas a hora que eu botei a cara pro lado de fora do aeroporto, meu, não, você não pode ter nada pra fora da roupa, não pode, congela. É estúpido, o frio menos 29 é estúpido, é uma coisa, é ridículo de tão frio que é. E só passando na pele pra você entender o que é uma temperatura extrema dessa. É muito frio mesmo, é absurdo o negócio. Quando tava saindo de São Paulo, eu já percebi um troço estranho, porque eu fiz contato com o cara e o cara já não tava respondendo mais do mesmo jeito. Já não era mais aquele amigão. Porque eu acho que na cabeça dele, ele não imaginou que eu iria de verdade pra lá pro Canadá, pô. Ele falou, não, o cara não vai vir pra cá, eu vou convidar ele não vai. Enfim, quando a gente chegou em Toronto, que eu tentei fazer contato com o cara, mandei mensagem pra ele, e WhatsApp, Facebook e tudo, e o cara nem responder, o filho de uma égua não respondeu. É isso aí. Menos 29 lá fora e ninguém pra acolher a gente. É bruto o negócio, é estúpido o negócio. Menos 29 na rua é estúpido. Aí ali dentro do aeroporto mesmo, a gente tem que dar os pulos, né? Dentro do aeroporto mesmo, já entrei no Airbnb, conseguimos a casa de um indiano lá que estava alugando um quarto no Airbnb e conseguiu um Uber brasileiro que nos levou até essa casa desse indiano, conversou com o indiano pra gente poder entrar pra dentro da casa, porque a gente não falava nada de inglês. Então a gente conseguiu se hospedar. Ficamos lá por 8 dias nessa primeira perna da viagem, antes de ir para Paris. Ficamos por 8 dias, praticamente os 8 dias dentro de casa, porque lá no Canadá tinha um aviso que vinha pelo celular, mensagem de texto no celular, dizendo que você não podia sair de casa, você não podia se deslocar, porque se acontecesse alguma coisa contigo, uma viatura, um policial, um bombeiro tinha que te socorrer, e também
estaria se colocando em risco. Então você não pode sair de casa. De carro, impossível, porque as ruas lá estavam com neve, tava dando acima do joelho, pra ter ideia, de tanta neve que tinha. Mas enfim, a gente pega e fica dentro do quarto, fechado. O máximo que deu pra fazer foi sair pra ir no supermercado que tinha ali próximo e comprar algum mantimento pra gente passar esses 8 dias. Eu lembro de eu sair e chegar no supermercado e tinha lá um potinho daquele sorvete Häagen-Dazs que tem no Brasil todo aí, né? Só que era um pote grande pra caramba. Era tipo meio quilo de sorvete. E era $2,80 na época. Barato pra caramba. Eu falei, comprei 2 potes de sorvete, menos 29 lá fora, e eu levando sorvete pra casa. Olha que delinquente. Mas o sorvete tava gostoso pra caramba. Não abri mão do sorvete não. Mas enfim, 8 dias lá, conseguimos um Uber pra nos levar até o aeroporto. Embarcamos pra Paris. Ficamos lá 3, 4 dias em Paris fazendo o trabalho e retornamos de novo para Toronto, porque o nosso voo saía de lá para Boston e de Boston para São Paulo. Então você tem que respeitar todas as escalas, né? Infelizmente alguma coisa deu errado, mas você tem que continuar com o plano, porque você tem as escalas para fazer. Por fim, conhecemos Paris, bonito pra caramba. Recomendo. Se tiver oportunidade, vá conhecer Paris. Paris é foda. Paris é muito legal. Toronto eu mal conheci. Toronto, eu botei o nariz pra fora e tava muito frio. Eu desisti, não quis conhecer Toronto não. Mas Paris eu recomendo. Vá e conheça Paris. E fica essa coisa, fica essa dica. Se for sair do Brasil e se tiver que depender de uma pessoa para te acolher, tenha um plano B. Tenha um plano B, porque de uma hora para outra essa pessoa pode virar e não ser aquilo que você estava imaginando que seria. Porque literalmente as pessoas viram, as pessoas mudam quando elas estão aqui fora. Vínculo de amizade, parentesco. Eu tenho visto muitas histórias aqui. Tem vínculo de parentesco aqui que acaba. Irmão dando as costas para irmão. Irmão de sangue mesmo, criado pela mesma mãe. Um tira vantagem do outro na cara dura. E tira vantagem mesmo. Coloca para trabalhar e suga o outro e tira proveito do outro. Então, não dependa. Se você está saindo, está planejando sair do Brasil para morar fora, o conselho que eu dou: não vá para fora dependendo que alguém te acolha, que alguém te receba. Essa irmandade, esse carinho que existe no Brasil, que tipo, minha irmã brigou com o marido e veio morar em casa. Tipo, coisa normal de acontecer. Teve uma treta na família e meu primo veio morar comigo por um tempo ali. Se recebe em casa, não tem. É uma coisa comum. Fora do Brasil isso não acontece não. Fora do Brasil é um risco muito grande você se colocar nessa condição de fragilidade. É uma condição de fragilidade que eu digo mesmo. Não seja essa pessoa frágil no momento que você precisa ser forte para descobrir tudo que tem pela frente, para viver tudo que tem pela frente. Você precisa ser uma fortaleza. Viver fora do Brasil não é pra gente fraca. Viver fora do Brasil não é pra quem tomou mingauzinho feito pela mamãe. Nutella fica no Brasil. Nutella, tá cheio de Nutella se ferrando aqui fora. A pessoa se ferra. O Nutella, ele é usado, ele é abusado, ele é tirado proveito dele. Acaba sendo subjugado mesmo, porque é uma pessoa sem força. Então, se você é Nutella,
Fique tomando mingauzinho da mamãe. Fique recebendo o seu pratinho de arroz e feijão quentinho para você comer. Fica aí, fica no Brasil. Não se mete a sair do Brasil, não. Não se mete a se aventurar, a querer descobrir o mundo, não, porque é dolorido. É dolorido. Quando a pessoa sente na pele que não tem suporte nenhum, a pessoa muda, viu? Então, tenha o plano B, C, D, E, F, tenha vários planos. Não se coloque numa condição de fragilidade. É o conselho de quem já viu muita gente se ferrar aqui fora, já viu muita gente sofrer aqui fora. É esse o conselho. Seja a sua fortaleza. Valeu!